Amigos da Ideia do Jogo, o gol marcado pelo Atlético no início do jogo ontem atrapalhou todos os planos de Wagner Mancini para aquele jogo. Talvez as pessoas não tenham notado, mas ele tinha armado o esquema dele para marcar o Atlético no seu campo, como ele fez na maioria dos jogos fora de casa. O gol fez com que ele tivesse que atacar. E ele teve sucesso no seu intento, porque não tinha outra alternativa, jogando em casa, perdendo, com um gol de cabeça de Ribamar, que até então só tinha feito um gol no campeonato, acho que contra o Vasco. É um jovem atacante que surgiu no Botafogo do Rio, foi para a Europa, não se adaptou e voltou. O Atlético armou o time para tentar esse gol e teve êxito. E o Vitória, que armou para ganhar no contra-ataque, acabou perdendo o jogo em 2 contra-ataques do Atlético. Quando o Vitória ganhava, e que aí sim o sistema de jogo seria o ideal de ficar esperando, o Vitória tomou 2 gols praticamente de contra-ataque, todos 2 em falhas do lado esquerdo do Vitória, entre o Wallace e Juninho, muito mais Juninho do que o Wallace. Não é o segundo gol do Atlético, quando nem o Atlético esperava mais, é bom que se diga. O Atlético deve ter ido felicíssimo para Curitiba, porque o time mostrou que está uma confusão danada, tática, técnica. Imagine que o treinador ontem, ele tirou o único volante que ele tinha no jogo e o time conseguiu ganhar sem nenhuma proteção à sua zaga. Vejam como foi maluco esse jogo de ontem. Ele tirou o volante chileno, que jogava ao lado de Lúcio, e já tinha tirado o Lúcio. Então ele ficou praticamente sem volante. Então o Vitória foi assim, conseguiu virar o jogo num pênalti de Jonathan e depois conseguiu fazer um gol numa jogada fantástica de David, como é sua característica, e Treller completou no primeiro pau, antecipando a zaga do Atlético e pegando o Everton no contrapé. Daí em diante todo mundo imaginava que o jogo estava decidido. Muita gente critica o Vitória, que o Vitória esnobou o resultado. Eu não concordo com isso, não. Eu conheço o bastidor do vestiário, sei como pensam os jogadores. O que acha que houve um relaxamento de um time que entrou extremamente pressionado para ganhar o jogo em casa, coisa que não fazia 9 partidas, e de repente conseguiu o resultado e botou a bola no chão e relaxou, né? Realmente o Atlético estava abatido. O Atlético achou o segundo gol e depois, num passe de Fabrício, que tinha entrado no segundo tempo, para avançar o Sid Clay no lugar do G2, que eu achei a substituição errada. O Atlético botou 2 centroavantes para jogar juntos, centroavante de pouquíssimo recurso técnico para trabalhar a bola os 2 juntos, no caso o Ribamar e o Coutinho, e foi justamente os 2 que decidiram o jogo em 2 jogadas. Então veja que o futebol nem sempre a prática corresponde à teoria, né? Por isso que o futebol é apaixonante. Às vezes a tática de jogo é feita, muito bem feita, planejada, se estuda o adversário e tudo acontece diferente e o time ganha. E aí a tática é festejada, né? Porque quem analisa também não consegue enxergar o que acontece no jogo. Mas o Vitória, podem perceber que durante o jogo, ele muitas vezes esperou o Atlético. Quando o Vitória estava ganhando, o Vitória esperou, mas só que o Atlético não saía, errava passe, o Vitória foi achando o jogo fácil e acabou tomando 2 gols de contra-ataque. Incrível o que acontece com o Vitória no Barradão. Nada com o estádio, né? Mas com certeza questões emocionais do time estão
pesando na performance da equipe. Até porque, fora de casa, o time tem feito partidas brilhantes, o que nos deixa a esperança de que o Vitória ainda vai conseguir superar esse momento de estar à beira do rebaixamento, porque novamente nós estamos à beira do rebaixamento. E só não estamos entre os rebaixados porque os outros times andaram perdendo jogos, inclusive em casa, como a Ponte Preta, o Avaí, que empatou. Mas o Curitiba ganhou, né? Isso exerce uma certa pressão sobre o Vitória. E o Vitória tem um clássico domingo. E joga num campo onde o Vitória acostumou a ganhar mais do que perdeu do Bahia. Mas cada jogo, cada clássico é uma história. Vai ser um clássico com torcida única. Isso pesa a favor do Bahia. O Bahia tem alguns desfalques importantes, não sei se Vinícius vai jogar. E isso pode pesar na hora do vamos ver. O Bahia tem um time rápido, que usa bem os contra-ataques, o Vitória também tem. O do Bahia ainda é um pouco mais rápido, o Mendonça colombiano, com o Edgar Júnior, que também saiu sentindo a perna, dizem que foi cãibra, mas se for uma contratura não vai dar tempo dele jogar. Edgar Júnior eu conheço bem, foi meu jogador no Atlético. Engraçado que Edgar Júnior está jogando de referência, ele é pequeno, não tem nem 1,77 m por aí. Está jogando de referência porque ele, além de ser rápido, ele é muito forte. E ele hoje já solta a bola com mais facilidade, melhorou o cognitivo dele, que era o seu grande problema quando jogava na borda. O tempo de bola de passar, ele tinha dificuldade, mas no Bahia ele cresceu realmente e tem dado muito trabalho aos adversários do Bahia. Espero que não dê ao nosso Vitória domingo. A realidade é o seguinte: se o Vitória perde domingo, segunda-feira, se já existe a crise fora de campo, com o descalabro administrativo e financeiro do clube, que ontem tivemos um alívio, né, no Tribunal de Justiça, quando a Justiça decidiu reinstruir o processo de Edinho. Foi uma vitória importante, embora parcial, e o processo volta para a primeira instância para produção de provas, e aí o juiz vai voltar a julgar a primeira instância e cabe recurso. É quase praticamente um novo processo, só que com algumas etapas já realizadas, não é? Mais importante, porque o Vitória pode agora desbloquear os 4 milhões da televisão, não é? E eu fico muito feliz porque, graças à nossa intervenção e do Dr. Dilson Pereira Júnior, o Vitória conseguiu essa vitória, porque se dependesse dessa gestão, do presidente do Conselho, o Vitória teria feito um acordo de 6,5 milhões e hoje a crise estaria muito maior, até porque o dinheiro do Vitória está acabando. Tenho informações seguras que só tem 3 milhões daqueles 40. Então a situação do Vitória se agrava a cada dia. Dentro de campo o time luta sob o comando de Mancini, e o torcedor tem que apoiar. Fiquei decepcionado com o público, depois de um público espetacular para os padrões do Vitória. No último jogo, tivemos agora um público, parece que de 8 mil pessoas. Então, realmente, decepcionante o público do Vitória, num momento tão decisivo, em que o estádio tem que estar cheio para ajudar o clube. Fora de campo, a situação agora se agravou, porque o presidente do Conselho, que deveria ter uma postura de juiz, né, para conduzir as reuniões e cumprir os estatutos, ele vinha por trás das cortinas apoiando essa gestão do seu primo Agenor Gordilho, e estava gostando do poder, viajando muito, acompanhando a delegação, chamando o jogador para dar aumento de salário, ou seja, descumprindo completamente suas funções, porque ele não foi eleito para isso, né? E, infelizmente, o Conselho do Vitória não vinha cobrando nada dele e não devia cobrar. Na última reunião do Conselho, ele conseguiu
absolver Ivan de algumas denúncias feitas por conselheiros, denúncias graves. Mas a gente já vinha denunciando aqui que havia um grande esquema, né? Um esquema vergonhoso de um acordo com Ivan de Almeida para Ivan não renunciar, porque se ele renuncia, tem eleições em 12 dias. E eles vinham negando, tentaram um acordo com a gente, com nossas oposições, descumpriram o acordo, não é? E hoje explodiu na internet um texto do presidente do Conselho recomendando a Ivan de Almeida, que estava no jogo no camarote ontem, ao lado deles, estava no jogo, certo? Se aproximando, porque a intenção dele é de reassumir o clube, achando que o Vitória vai estar na primeira divisão, e ele vai jogar a culpa toda em Simval Vieira e quer reassumir o clube. E essa turma, liderada pelo presidente do Conselho, não me parece que tem o total controle sobre Ivan de Almeida. Porque Ivan ninguém sabe exatamente o que ele pensa, né? E ele queria ir com a delegação para o estádio ver o Bavi. Imagine, senhores. E a turma que está no Vitória, pô, se ele for no ônibus com a delegação, vamos nos desmascarar de que ele realmente tem ainda voz ativa e assento aqui nas nossas decisões. Não é à toa que os funcionários que ele trouxe para o clube estão todos lá, não é? O presidente disse outro dia a um alto conselheiro que são pequenos salários, sabe? São gente assim de salário pequeno, imagine. Cabide de emprego no Vitória. Pois bem, voltando aqui, hoje estourou um post do presidente do Conselho recomendando a Ivan de Almeida, certo? Pelo WhatsApp, de que não fosse com a delegação, que não era o momento, e pasmem, meus senhores. Ele diz textualmente que Ivan confie nele, porque eles estão construindo, certo, uma situação para ajudar Ivan de Almeida. E por isso estavam convencendo Ivan a não ir com a delegação para a Fonte Nova domingo. Eu acho que aí a situação do presidente do Conselho fica insustentável, né? Ele não tem mais condição nenhuma de dirigir o Conselho do Vitória, né? Eu não sei exatamente que tipo de justificativa ele vai dar. Será que é a mesma justificativa que Temer deu quando o Rocha Loures pegou aqueles 500 mil na pizzaria em São Paulo? Eu não sei. Ele ainda não se manifestou quando eu estava gravando esse áudio. Mas o post é uma confissão pública de que existe um grande esquema dentro do Vitória de manutenção do poder. Portanto, essa AGE convocada para o dia 4, senhores sócios, seria, certo, uma que não é para convocar eleição, porque o Ivan precisa ser impedido para ter novas eleições. Eles estavam preparando para evitar o impedimento do presidente do Conselho. Então, só resta a você, associado, que tem 18 meses, o que vai ter até o mês de novembro, guardar na sua agenda que dia 4 de dezembro os senhores têm um compromisso com o seu clube, que é tirar e afastar essa gente do Vitória. A manifestação pública hoje, que vazou com certeza por engano, certo? Do presidente do Conselho, recomendando a Ivan que não fosse com a delegação, mostra que, primeiro, Ivan continua dentro do clube e que eles vivem num acordo para que Ivan não tente voltar, porque eles não querem impedir Ivan para não ter eleição, mas eles também não controlam Ivan. Então, eles estão aí tentando fazer Ivan
sentir que tem denúncias graves contra ele e que o papel do presidente do Conselho e seus correligionários é de proteger Ivan dessas acusações, para que Ivan não seja impedido, que ao ser impedido, o estatuto prevê imediatamente novas eleições. Então, você, associado, tem que estar presente na AGE para instalar o processo investigatório e, soberanamente, como reza o estatuto, antecipar a decisão de impedir o presidente Ivan de Almeida de continuar com essa farsa, pegando um clube secular como é o nosso, com o apoio, antes disfarçado, agora explícito, do presidente do Conselho Deliberativo e do presidente do Conselho Diretor interino, certo? Que montaram essa farsa, certo? Fazendo com que o presidente eleito, certo? Se licencie repetidamente para impedir que o Vitória faça novas eleições. Então, eu termino esse áudio que tinha a base de comentar o jogo do Vitória, mas não poderia deixar de concluir com esse comentário desse vazamento escandaloso que está hoje em toda a internet, em todos os canais de mídia, desmascarando por completo o presidente do Conselho Deliberativo e seu acordo com Ivan de Almeida para a manutenção desse grupo no poder, que acabou com a vida do clube num momento onde o clube tinha uma estrutura financeira invejável, e essa turma, certo, destruiu, certo, a estabilidade financeira e econômica do Vitória. E vamos torcer para que domingo a gente possa ganhar do Bahia, não é? Passar o Bahia, veja quantas coisas boas podem acontecer domingo, e dar o primeiro passo para fugir definitivamente do rebaixamento, porque independente dessa pouca vergonha que é hoje o Vitória, certo? Nós precisamos continuar apoiando o nosso time, parar de ficar a cada derrota encontrando culpados. O grande culpado desse momento do Vitória é essa direção, certo? Que está aí cometendo todo tipo de abusos na condução do nosso clube. Um abraço para vocês.